Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocivo. Hoje trazemos um tema um bocado diferente. Vamos falar sobre um jogo, aliás, dois jogos, que são o The Last of Us Parte 1 e Parte 2. Nós escolhemos este tema porque não só temos vários fãs do jogo no Nocivo, mas também porque a HBO está atualmente a produzir uma série produzida pelo Druckmann, que é o realizador de ambos os jogos, e também pelo Craig Mazin, que é o criador da série de Chernobyl, que teve críticas bastante boas e que saiu ano passado e que eu recomendo já agora. E o que nós vamos falar aqui não é propriamente uma análise de jogos ou de gaming no geral, mas vamos falar sobre o lado cinematográfico do The Last of Us, como é que isso atraiu muita gente a este tipo de jogos, como é que a narrativa do jogo está perto de filmes. Aliás, a gente até pode comparar o jogo a vários filmes que conhecemos, e no geral criar aqui uma discussão acerca destes dois jogos. Só aqui um warning, nós vamos ter spoilers, grandes spoilers de ambos os jogos. Portanto, se não jogaram e têm um problema mesmo com spoilers no geral, nós vamos falar de muita coisa com detalhes. Hoje tem comigo a Helena. Olá, Helena. Alô. A Tara. Olá, o Joel morre. Too soon. I'm sorry, ok. Estás forever banned do Nocivo, já não entras em mais episódios. Oh, não. O Paulo. Banned for life. Ei. E o João. Olá. Ok, e eu acho que íamos começar aqui com a opinião da Helena sobre o jogo, porque das pessoas que estão aqui no pod, ela não jogou The Last of Us, e é exatamente isso que nós queremos falar. O facto do The Last of Us simplesmente se poder ver. É melhor jogar, só dizendo, é melhor jogar, mas num mundo em que o gaming no YouTube é uma coisa cada vez maior, o The Last of Us foi, de facto, quebrou alguns recordes enquanto um jogo que se pode ser visto enquanto série, basicamente, não é? E pronto, vou passar a palavra à Helena. Acho que vou começar primeiro por fazer um pequeno resumo, não é? Do jogo. Sim. Aliás, desculpa que eu não... Não vou. Pronto, o jogo, o primeiro The Last of Us começa com uma cena muito brutal e muito chocante logo, que é o tempo atual, normal, estão as pessoas a viver a sua vida e de repente começa a acontecer um apocalipse zombie, coisa que ninguém estava à espera, e o Joel, a personagem principal, pega na sua filha, pega no seu irmão e começam a tentar fugir, escapar do que está a acontecer, e logo nos primeiros 10, 15 minutos do jogo, o Joel vê a sua filha a morrer e é logo assim uma introdução que acho que é worthy de cinema, porque pronto, não é? Não, acho que mostra logo que não vai ser um jogo bem linear, pronto, começa logo com uma coisa chocante. Acho que foi um dos poucos que eu vi, pelo menos, e que começou assim. Fast forward foi que 20 anos, se não estou em erro. O mundo está praticamente destruído. Zombies estão em maioria. E vemos o Joel e a sua parceira do momento. Meu Deus, como é que ela se chamava? Sim, agora, meu. Eu estive a jogar a semana passada. Tess, exatamente. Obrigado, João. You got it. Vemos o Joel e a Tess a fazerem a sua vida normal, ou o que se pode chamar normal, nessa altura, quando de repente a Tess diz ao Joel que tem uma espécie de missão, não é? Uma coisa que ele tem que transportar. Essa coisa sendo a Ellie, uma rapariga de 14 anos que, pelos vistos, é imune às dentadas dos zombies, ou dos
como é que eles os chamam os zombies? Não é zombies. É. Só me vem a palavra walkers. Eles Dead. referem-se como infected e depois há aqueles mais exatamente. têm dos clickers. Exato. São os infected, não são zombies, que depois têm vários níveis, basicamente. E o jogo todo é basicamente o Joel a levar a Ellie de uma ponta dos Estados Unidos a outra. É uma história, e acho que aqui é onde o The Last of Us divergiu muito dos jogos normais que normalmente temos tido. Que não tinha só a parte do gameplay, da violência e de matar toda a gente e não sei o quê, mas também uma parte de história muito tocante e não romântica, que sim, também é uma coisa que acontece muito. Era uma relação que cresceu quase que entre um pai que perdeu uma filha e uma menina que acho que nunca conheceu os pais, não é? Eu não me lembro completamente, eu lembro dela referir no jogo Ela que falava da perdeu toda a mãe. gente. Ok, a mãe Mas eu dela não era lembro. um dos Fireflies, pelo que o João me está a dizer agora. Ok, pronto. Uau, a minha memória está muito mal porque eu estive a jogar a semana passada. Sei. E eu já não. Pronto, e lá está. Eu nunca joguei o jogo, eu apenas vi porque. É porque há um cómic. Calma, o problema não somos nós, é porque há um cómic. Ah! Acabei agora de receber esta informação, há um cómic. Chama-se American Dreams ou qualquer coisa, também é escrito pelo Neil Druckmann. Eu lembro-me de ver isso à venda, por acaso. Ok, continua. Mas é um cómic do The Last of Us. Sim, passa-se antes do Left Behind, é sobre como a Ellie conheceu a Riley. Oh my god! Não fazia ideia que isso. Vou já abrir aqui e anotar. Obrigada. Nada. Pronto, lá está. Eu nunca joguei o jogo, eu apenas vi porque gosto mais. Aliás, nunca tive Playstations nem nada disso, acho que é mais por aí. Mas também gosto bastante de todo o mundo do YouTube dos gamers e sempre vi desde que tudo isso começou. E de todos os jogos que vi até lá, o The Last of Us tocou-me de uma maneira que não sei, foi. Lá está, foi quase uma série, porque mesmo tendo partes em que eles tinham de jogar e tinham que. Pronto, não era eu a controlar os personagens. Sim, achas que foi pelo foco gigante que o jogo tem na narrativa? Porque tu tens jogos em que tu tens 20 minutos de gameplay e depois tens tipo uma cutscene de 5 minutos, depois voltas ao gameplay, mas o The Last of Us mistura muito as duas natural coisas em nisso, sim. que tu tens tipo um diálogo muito natural enquanto jogas também. Sim, sem dúvida. Eu acho que o The Last of Us aperfeiçoou e conseguiu juntar as duas coisas de uma maneira mesmo perfeita, em que não se sente que é só um jogo, nem é só tipo um filme. São os dois e eles fizeram também, claro, os gráficos e Sim. claro, I mean, melhor. isso kinda já. O Uncharted 2 na altura já era o cúmulo de gráficos de consola e acho que isso sempre foi uma cena que eles fizeram muito bem. Sim, mas é também uma coisa que vem melhorando todos os anos, não é? Não é uma coisa apenas da Naughty Dog. É uma coisa Ainda, porque eu acho, e desculpa estar-me estar a interromper-te, eu acho que o que resulta também com a Naughty Dog é o facto deles eles terem começado isto com o Uncharted, basicamente, de investir muito na captura de movimentos, ou seja, tudo o que tu estás a ver no jogo é atuação verdadeira, não é, digamos, imagens geradas por computador. É algo que foi de facto filmado num estúdio e depois, digamos, o jogo, eu vou dizer entre aspas, desenhado por cima disso. certo, sim. E isso traz uma dimensão muito mais real. As personagens movem-se de forma verdadeira. E depois tu tens tanto a Ashley Johnson como o Troy Baker, são dois atores excelentes que dão tudo naquele jogo. E acho que de certo modo, porque se tu fores tipo jogar o The Last of Us hoje, o primeiro, e eu estou a dizer tipo a versão original da PS3, se comparares a alguma coisa que saiu agora, os gráficos
de facto envelheceram muito, mas tu tens tudo que não é visual e tudo que adiciona mais à experiência, como os movimentos e o diálogo, trazem tipo um lado realista que faz com que o jogo tenha essa impressão na pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. E pronto, do 1 para o 2 acho que só melhoraram, isso foi um improvement. Mas pronto, pessoas que jogaram, por favor, também digam a vossa experiência. Não sei quem é que quer começar. Talvez ia passar talvez aqui para o João agora, porque ele já sabe mais do que nós True. e é um fã gigante tanto do Uncharted como do The Last of Us. João, como é que foi a tua experiência com o jogo? Então, quer dizer, eu tive 3 experiências com o The Last of Us. Foi assim, quando eu estava no terceiro ciclo, o Uncharted e a Naughty Dog no geral era uma autêntica religião na minha escola secundária. E depois, em 2013, na altura que eu estava a ter as provas do 9º ano de português e de matemática, saiu o jogo. Então uma das primeiras coisas que eu e alguns amigos meus fizemos quando nos livramos dessa praga de exames foi começar logo a jogar. Na altura eu joguei o jogo, gostei imenso, adorei a relação entre o Joel e a Ellie, mas como é que eu hei de dizer? Apesar de ter gostado, ainda era um bocado miúdo para apreciar a história, se é que me está a perceber. E depois, no verão seguinte, eu voltei a jogar o jogo e adorei ainda mais do que no início. E, eu queria saber sempre muito mais sobre as personagens. E havia, na altura, o DLC do Left Behind, que eu não conseguia obter de outra forma. Então, depois, no ano seguinte, quando eu consegui a PS4, um dos primeiros jogos que eu tive foi o Remastered. O The Last of Us é um dos poucos jogos que eu tenho para 2 gerações diferentes. E voltei a jogar, e joguei o Left Behind, e depois, como tinha o jogo, voltei a jogar com os gráficos melhorados da PS4. E achas que essa segunda vez foi. Porque, obviamente, tu conhecendo já a história, achas que a segunda vez foi melhor? Não sei se foi melhor, mas eu acho que também tinha a ver com de 14 para 15 anos, como é que eu hei de dizer? Já conseguia perceber um pouco. Porque no início eu sempre gostei do jogo, mas acho que sim, da primeira para a segunda vez tornou-se num dos meus jogos preferidos. Ok, muito bem. Vou passar agora para a Tara, se calhar. A minha primeira experiência com o jogo foi, na verdade, no início deste ano, que foi a primeira vez que eu vi o gameplay e também joguei. Eu costumava ver muitos gameplays, tipo 2013, 2012, de vários jogos como Beyond Two Souls, que explodiu completamente na internet. E também, pronto, The Last of Us também foi muito popular e eu nunca cheguei a ver. Eu lembro-me de ver, se eu não me engano, acho que foi o PewDiePie, claro, a jogar. Sabes? Yeah. A jogar a primeira parte. Eu lembro-me só de ver quando a Sarah, que é a filha do Joel, no início do jogo, quando há aquela explosão. Eu lembro-me tão bem dessa cena e depois nunca mais vi nada. E agora havia este hype todo para o segundo jogo e eu pensei, opá, está na hora. E decidi finalmente ver what it was all about e apaixonei-me completamente. E tu, Paulo, pelo que eu percebi, tu não és tão adepto como nós do jogo? Oi? Ok, estava aqui a lutar com o mute. Não, porque o Last of Us eu esperava muito mais do Last of Us. Eu joguei Last of Us pela primeira vez passado uns 2 ou 3 anos do jogo ter saído. Tanto que eu quando joguei foi a versão da PS4, não foi a versão da PS3. Eu acho que o jogo tem uma premissa tão boa e depois acaba por ser mal aproveitado. Mas isto em termos de jogabilidade mesmo e de jogo em si, não tanto da parte cinematográfica, porque isso é para mim a única coisa que consegue cativar no jogo e é o que leva, tipo, por exemplo, uma pessoa como a Aul a ver o jogo e a sentir-se cativada e puxada pelo jogo. E isso tem que dar os parabéns à Naughty Dog por conseguir fazer isso, mas também tem que lhes tirar mérito porque não
o Last of Us acaba por não ser nada de especial, entre aspas, em termos de jogo dito, porque não, eu sinto que não inovou, não. Para mim, jogar Last of Us 2 ou Resident Evil 5, por exemplo, a experiência de matar zombies e de estar envolvido no jogo acaba por ser igual. Se não fosse todo o mundo artístico que compõe o Last of Us, eu acho que o Last of Us era só mais um jogo. O jogo ganha, perdão, peço desculpa, o jogo ganha toda esta magnitude por dois motivos gigantes, que é a narrativa e é efetivamente a arte. Porque fora isso, o jogo peca muito, a jogabilidade é muito limitada, é muito básica, entre aspas, porque nos jogos simplificar acaba por ser. Oi? Calma, ok, estava longe. Ok, sorry. Acaba por ser um bocado limitada e torna a experiência um bocado. Só me veio a palavra monocromática à cabeça, mas é tipo, é uma experiência muito. Monótono, queres dizer, talvez. Exatamente, é isso mesmo. A experiência é muito monótona. Mas se fosse um bocado mais. Desculpa estar a interromper. Não. Mas acho que se fosse, imagina, um mundo aberto, lá está, não teria tão grande impacto na parte da história, porque ias-te perder imenso. Eu acho que depende, eu acho. Sim, respondendo Continua, Paulo, podes dizer. de encontro àquilo que ela está a dizer, por exemplo, o jogo é mais cativante nas cutscenes, que é aquilo que os gamers detestam. Gamer que é gamer não gosta de cutscenes. E o Last Eu of acho Us que é a melhor parte do jogo. Eu jogo, eu quando estou a jogar, eu só estou à espera da próxima cutscene. Exatamente. Passas o Last of Us todo à espera da próxima cutscene. Nesse aspecto, e acho que isso vai de encontro exatamente àquilo que estamos a falar, o Last of Us é excelente em termos de cinematográficos, em termos narrativos, em termos de história. E é isso que torna o jogo fantástico. E, epá, depois, eu quando estou a falar de Last of Us, estou a falar de Last of Us primeiro, porque o segundo. O segundo eles já abriram um bocadinho mais. O segundo eu ainda estou a digerir. Mas sim, e depois aquilo que eu estava a referir há bocado, a parte das girafas, aquilo é simplesmente fantástico. E a sensação que aquilo traz ao jogador, aquele raizinho de esperança, aquele raizinho de alegria naquele mundo está completamente devastado. E, por exemplo, uma personagem como a Joel, que sofreu tudo, que perdeu a filha, depois está ali a passar pelos sete infernos, parece que está na espiral de Dante, está ali mesmo completamente arrumado e está com ela, e que também depois no início é sempre um bocadinho arrogante e coisa. É mesmo aquele lado de criança, porque ela não deixa de ser uma criança, e o Joel está ali um bocado nos nervos dele com ela, e depois há todo aquele momento e nós parece que se cria uma harmonia, e depois a partir daí eles começam-se a entender melhor e tudo, e o jogo flui, a dinâmica Ellie e Joel flui de uma maneira simplesmente natural. Eles no início estão os dois um bocado reticentes, porque é como disseste, a Ellie, pronto, não tem os pais, não é? E está quase a ser tratada como uma mercadoria. Sim. Ela é levada de um lado para o outro. Só isso, é esse o papel dela ali. E o Joe, como perdeu uma filha e está ali como uma miúda de 14 anos, também é um bocado tipo, bem, não quero afeiçoar-me a esta rapariga porque posso perdê-la também, não é? Os dois têm no início esse receio de perderem um ao outro. Sim, e para adicionar, eu acho que muito do jogo também vem da própria a caracterização da personagem do jogo, porque não é só o facto dele ter perdido a filha, é também o facto do The Last of Us passar no mundo, não é? Onde 20 anos depois o conceito de bem e mal está muito mais cinzento do que normalmente é. E o Joel, se nós formos ver bem a fundo, o Joel não é propriamente o que nós podemos dizer uma boa pessoa. Claro. Mas a questão é que mais do que qualquer outra coisa ele é uma pessoa real, ou seja, o facto, a quantidade de sofrimento que ele passou faz com que
haja uma empatia por uma pessoa que na verdade não é um herói. E a verdade é que ele está muito das críticas ao Last of Us 2 é a questão do eles mataram o herói do primeiro jogo e não sei o que. Não, pá, o Joel não é um herói. O Joel é um gajo, pá. É uma personagem simplesmente que tenta ser o mais real possível, mas que não é nem boa nem má. Tá ali num sítio lá no meio. Acho que o Paulo quer dizer alguma coisa e o João também. Relativamente a isso que estás a dizer, e isso vai de encontro ao que eu estava a dizer da narrativa de Last of Us, porque o Joel é completamente é uma personagem modelada, não é? Tipo aquele herói que vai cegamente e tipo, vamos fazer justiça, não é? Tipo o Capitão América, é tipo, eles são maus, nós somos bons. Não, tipo, o Joel, e a prova disso é o que acontece depois no fim, quando eles dizem que vão ter que tratar a Ellie e que a Ellie pode morrer, e ele diz tipo, então vamos matar a todos. Ele não se guia cegamente, não se guia por uma justiça cega e tem tipo os próprios valores dele, que muitas vezes alguns jogadores podem tipo concordar ou não concordar, mas é isso que o torna também uma personagem com algum valor, não é um herói cego, tipo, não é mais um Nathan Drake, mas o Nathan Drake também tem muito que se lhe diga, mas e o próprio Uncharted, eles a partir do terceiro começam a levantar a questão das consequências do que ele faz, ainda. Sim, mas o Joel o Last of Us tipo, pega muito no. O que nós tínhamos visto antes do Last of Us de cenários apocalípticos em que a Terra está completamente devastada e que só há meia dúzia de seres humanos e que têm todos de viver em sociedade e tu estás tipo wandering à procura de uma maneira de te manteres viva, é que as personagens são bem todas survivors, mas são survivors bué. Tipo, os do Resident muito one-sided. Os dos Resident Evil, o pessoal da Star, agora não me estou a lembrar do nome. Não, o Resident Evil tem tipo concepções muito. Não, mas agora. Muito black and white. Agora começou a desenvolver mais um bocado isso, porque eles viram, ok, isto já não está a resultar. Porquê? Last of Us também. E agora já começaram a pegar um pouco isso. Mas o Joel e a Ellie e todo o universo do Last of Us são tipo, ok, nós não deixamos de ser humanos e não passamos simplesmente a ser todos. Não damos todas as mãos e não cantamos o Kumbaya só porque aconteceu algo de mal. Aquilo que Sim. os nossos valores e os nossos interesses não deixam de existir. Nós continuamos a ser nós, apesar do mundo estar completamente devastado. E é isso que o jogo passa. E o Joel é isso. O Joel deixou de ser o Joel. Eu acho que uma cena, por exemplo, onde tu podes ver a influência, e eles próprios falaram da influência do Last of Us. Para quem viu Stranger Things, os irmãos Duffer, eles disseram que a narrativa do The Last of Us influenciou-os bastante na escrita da série, e eu acho que, por exemplo, a melhor comparação que eu posso fazer ao Joel é o Hopper, o Jim. Era isso que eu ia dizer, completamente. Ok, desculpa, então se... Não, na boa. Mas que é alguém que passou pelo mesmo e que acaba também por ainda adotar uma filha adolescente. Quem queria falar a seguir já agora? Desculpem. Não sei, eu só queria dizer que o Joel é o tipo de personagem que encaixa numa certa categoria que é tipo character dad, que é duro de roer por fora, mas é secretamente um sweetheart. É tipo, pronto, é como o Hopper no Stranger Things, ou tipo o Geralt of Rivia do The Witcher. Eu nunca joguei o The Witcher, mas eu vi a série e opa, tipo, that is just my shit. E pronto, era só isso que eu queria comentar. É kinda isso, João. Eu acho que há dois momentos de diálogo que definem perfeitamente o Joel enquanto personagem. Um é quando, já não me lembro bem dos detalhes, mas a Tess está a gritar com o Joel que eles são pessoas de merda e que sempre o foram, e o Joel grita-lhe, não, nós somos sobreviventes. Ele faz aquilo que for preciso para sobreviver, ele não é necessariamente um herói nem um vilão. E depois há outro momento em que ele está a conversar com a Ellie e ele dá a entender que ao longo daqueles 20 anos de lutar pela sobrevivência, ele tanto esteve do lado, por exemplo, dos bandidos a atacar pessoas inocentes para poder sobreviver, como esteve do lado daqueles que tiveram de lutar pela vida. É isso, é tipo, é a dualidade. É o que é preciso em personagens bem desenvolvidas, sinceramente. E obviamente num mundo pós-apocalíptico, tu não vais ter pessoas boas e más. Eu acho que isto coloca-o perfeitamente em contraste com o Nathan Drake, que é uma espécie de figura Indiana Jones, um herói num universo fantástico,
enquanto que o Joel vive num mundo, apesar, enfim, zombies, mas num mundo mais real, comparado com o Uncharted. Uhum. A mim, Mas é cada mensagem em geral. Diz, Paulo, desculpa. eu também acho que nós estamos a fazer esta distinção agora porque sabemos o que acontece no 2 e a perspectiva que o The Last of Us 2 nos dá. Porque, de certa maneira, quando começamos a jogar o 1, ainda em 2013, era tipo, o Joel é que é the good guy. Toda esta gente que nós estamos a matar, those are the bad guys. E o 2 coloca isso um bocado em perspectiva, lá está, pondo o jogador a jogar tanto Sim, sim. com o Joel como com o que nós achamos o inimigo, que acaba por dar a perceber que, hey, não há aqui amigos e inimigos, tipo, isto são todas estas pessoas, they have shit lives e estão a passar por uma merda. Entendo as coisas. Já agora, se me deixam adicionar uma coisa, o Pedro não está cá hoje, mas tenho certeza que ele ia falar disto, porque ele até comparou o Last of Us 2 deste jogo. Um exemplo muito bom, e para quem gosta de jogos deste tipo, em que vocês têm uma mistura entre cinema e jogabilidade, e um jogo que tem um gameplay praticamente igual ao do Last of Us. Eles literalmente tiraram os sistemas de jogo do Uncharted e do The Last of Us e meteram isso no próprio jogo deles, que é o Spec Ops The Line, que pela capa parece só um daqueles army shooters, um jogo militar tipo Call of Duty, mas em terceira pessoa, em que vocês estão basicamente a responder a ordens e sem spoiler, o jogo vai numa perspectiva que entra em conceitos em conceitos morais, do que é justificado na guerra e onde é que está o bom e o mau. E é uma coisa muito parecida ao que o The Last of Us 2 faz. E é um jogo bastante player-friendly, o gameplay é muito, muito simples. É basicamente uma versão simplificada, ainda mais simplificada do gameplay do The Last of Us. Mas, ora aí está, tornou-se um dos jogos mais falados dos últimos 10 anos pela narrativa, pela forma como entra nas cutscenes. O ator principal é o Nolan North, do Uncharted, e bate muito forte porque não é só sobre o desenvolvimento das personagens, mas é sobre, tal como The Last of Us, pega em conceitos de o que é o bem, o que é o mal, será que existe alguma coisa no meio? Será que tu, enquanto jogador, enquanto audiência de um filme, estás sempre do mesmo lado da personagem, ou será que a narrativa tem formas de te enganar? E o que é feito de forma muito original, tanto no The Last of Us como neste jogo. Portanto, era só aqui uma parte. Eu não sei se vocês querem, talvez, passar para a parte da série e ver quais são as vossas opiniões do que é que seria um bom casting para a série. Não sei se concordam com isso. Sim, por mim tudo bem. Eu Ok, não sei então- muito sobre isso, mas sim. Ok. Pronto, se algum de vocês quiser dar as vossas opiniões, João, talvez tu. Ok, como nós já tínhamos falado antes de começarmos a gravar, para mim a escolha perfeita para a Ellie, tendo visto I'm Not Okay With This da Netflix, é a Sophia Lillis. Epá, eu acho que a rapariga nasceu para o papel, sinceramente. Quem está a ouvir, vocês devem conhecê-la do It, porque acho que é o trabalho mais famoso dela até agora. E para o Joel, quem escolheu? O Joel para mim é mais abrangente, mas o Hugh Jackman, provavelmente. O problema é que tu já tens o Logan, Pois, é um que é bocado... basicamente a mesma cena. Eu sei. Como é que bocado se chamava? Ai, era o Jamie do Game of Thrones. Nicolás Coster-Waldau. I have no idea. Acho que é ele, sim. O Waldau. Eu vi uma Sim, comparação, alguns acho que ele é igualzinho naquela fase do Joel mais novo. Não mais novo, porque ele sempre tem assim um ar mais velho no filme, né? Mas eu acho que que idade é que ele tem no The Last of Us? Não faço ideia. Epá, ele é como o Alfred da Era uns trilogia da Voz 50, das Trevas. Ele simplesmente é o Joel. Ele simplesmente existe. Porque ele já é tipo middle-aged no início do jogo, mas depois aquilo passa de 20 anos depois e o homem ainda é forte. yeah. Eu não percebo, tipo, ele andou a fazer tipo abdominais durante 20 anos.
Viver num apocalipse zombie mantém-te fit. Eu só disse. Mas, vivo, mas não há subscrições para os ginásios. Corre dos zombies, vê o que acontece. Paulo, estavas a dizer alguma coisa? Vigo Mortensen. Mas ora aí está, tu já tens o The Road, o problema é esse. E o The Road é basicamente The Last of Us, o filme. True. Ai. E Tara, tu tens alguma opinião em relação ao casting? Não, por acaso não tenho. Eu tenho andado a ver para onde querem a Caitlin Dever e o Nicolas Coster, acho eu, sim. São os dois atores que as pessoas têm mais falado. Eu por acaso nem tinha pensado na Sofia Lillis, mas eu até concordo por acaso. Acho que ela fazia um bom Ela papel. tem aquele tipo. Pai, vem do It também, aquele kind of rebel Sim, personality que eu acho que resulta. Mas a yeah. Caitlyn é igual a Ellie. É uma Yeah, mas ao cópia. mesmo tempo a Caitlyn tem que 24 anos. Mas Opa, pronto, é Hollywood, nunca se sabe. paciência. Eu só quero pedir, por favor, não mudem o soundtrack, porque o Gustavo Santaolalla, acho que é assim o nome dele, ele conseguiu captar tão bem a essência do jogo, aquela sensação de bittersweetness que acompanha os jogos e Eu opa, eu não ouço quero esse que mudem. soundtrack todos os dias. Eu também, é tão bom, tipo, por favor, não mudem. Eu acho todas essas coisas criativas do The Last of Us, tipo, a própria música no menu inicial é tipo, gostaste dos 3 Uncharted que nós fizemos? Ok, prepara-te para ficares deprimido nos 10 primeiros minutos. Yeah, Que é completamente. o oposto total. A pessoa, cada vez que acaba um Uncharted, é tipo, uau, isto foi tipo a melhor cena de sempre. E depois joga o The Last of Us, uau, isto foi tipo a pior e a melhor cena de sempre ao mesmo tempo. Mas yeah, eu acho que é esse lado narrativo do jogo que dá muito potencial à série. Ok, não sei se vocês querem exprimir os vossos sentimentos em relação à parte 2, porque claramente é o jogo mais controverso destes aqui. Yeah. Enquanto que o The Last of Us 1 deixa de respirar um bocadinho e ainda há aspectos no jogo que te ajudam a ter um bocadinho de esperança, pronto, a parte das girafas, que nós estávamos a falar disso ainda antes de começarmos o podcast. O The Last of Us 2 empurra-te para uma piscina cheia de tubarões esfomeados e ainda te cospe em cima. É esse o feeling que eu tive quando acabei de ver a gameplay do segundo jogo. Pá, aquilo é completamente... É muito duro no jogador e é um jogo bastante cruel. E eu percebi, porque houve muita controvérsia de mas games are supposed to be fun. E eu percebi esse aspecto, essa parte, essa review. Oh meu Deus, quem é que mandou um GIF da girafa? Ok, pronto. Tipo, eu percebi esse aspecto do games are supposed to be fun, mas ao mesmo tempo, opa, odiei e gostei do sofrimento. Não sei. Meu, diz-me um jogo que te faz sentir tanto como o segundo fez. Exato. Eu tenho chorei vários. durante horas. Eu tenho vários. Sai daqui, Vitor. Desculpa. Qual? Paulo, estavas a dizer alguma coisa? Eu disse I rather not. À tua questão Ah. de um jogo que me fez sentir. Ok. Eu sinto mais emocionado Isso é com o uma boa Tekken 3 pergunta. do que o Last of Us 2. Ok? O Tekken 3 consegue me meter a chorar mais rapidamente que o Last of Us 2. Ok? Mas isso tem a ver com o meu passado a jogar Tekken 3. Não, mas agora no momento mais sério. O Last of Us 2 gerou muita controvérsia antes do jogo sair. O jogo recebeu um hype brutal. Toda a gente estava à espera do Last of Us 2, porque o Last of Us foi considerado dos melhores jogos da PlayStation 3 e depois, posteriormente, da PlayStation 4. E de repente saiu God of War e o Kratos tipo, disse só ao Joel e a Ellie para se encostarem. As leaks do jogo depois também não facilitaram. Por exemplo, As leaks foi tipo, esquece. a cena da Abby foi tirada fora do contexto. Depois, quando começaram
a sugerir, isto já também na expansão, que a Ellie poderia ser tipo homossexual, acho eu. É, não é? As pessoas começaram tipo, a levar isso bué. Ok, não, ela é uma personagem de um jogo, não tem que envolver essas coisas no jogo. E eu, tipo, ok, pronto. Isso levou a que as pessoas se concentrassem mais naquilo que estava mal do que aquilo que o Last of Us podia trazer. Agora, eu penso que muitas dessas coisas saíram acertadas. Eh, Tendo em conta que eles desviaram a atenção daquilo que era o início do jogo, que era tipo, vamos sobreviver e vamos curar esta pandemia, e passou só a ser, temos estas personagens, a pandemia foi tipo uma cena que aconteceu, e agora vamos mostrar-vos o que é que está mal dentro desta pandemia e depois toda essa associação que surgiu, tipo, e cultos religiosos e epá, foi uma salganhada bruta, tipo, gigante e que desviou completamente e desvirtuou um pouco o Last of Us, mas isto é a minha opinião e eu percebo que é tipo só tipo 1% e que o resto do pessoal concorda todo. Mas em termos de narrativa e de trazer arte e em termos gráficos foi mais uma vez tipo brutal. O, o Last of Us 2 trouxe os gráficos de uma maneira super, hiper, mega excelente. Não, a qualidade gráfica está mesmo topo. Tenho pena que não seja um jogo de computador porque sinto que a consola rouba um bocado daquilo que o potencial que o jogo tem. Ah, e depois Eu queria era mods para o jogo. também, mas ok, se eu conseguir isolar o Last of Us 2 do Last of Us original, se calhar eu até conseguiria gostar mais do jogo. Só que o problema é que nós não podemos desvirtuar o jogo e não podemos desvirtuar a narrativa original só porque eles decidiram criar algo que é completamente compreensível e a única parte boa do jogo para mim e a única parte que eu faço mesmo uma standing ovation é quando eles nos fazem jogar com a Abby, porque isso é completamente ok, isto não há lados bons nem maus e não tem que ser uma narrativa linear e isso para mim é uma experiência que é essencial nos videojogos para tornar não só nos videojogos como também nas próprias no próprio cinema, mas isso no cinema já é muito já é feito há anos, já temos os anti-heróis e há séculos e já nos identificamos com os antagonistas e com os vilões tipo há séculos. Eu não vou dizer que digo que o Thanos tinha razão, mas ele se calhar até tinha razão, somos muitos. Ahm, mas sinto que foi a única coisa positiva que eu consegui trazer do The Last of Us 2 foi mesmo se quebrar com o estigma do que é que deve ser um jogo. E não vou alongar mais porque sinto que estou-vos a roubar tipo, a vossa opinião e vou só deixar aqui o meu mild hate ao jogo em banho-maria. Mas eu acho que nem, não chega bem a ser um anti-herói. Porque tu percebes que não há heróis. Estás a falar da Abby. Yeah. Ok. Acho que chega só tipo. Oh shit. Ok, ela também está a sofrer. Por mais que eu a odeie e não queira saber do que ela sofreu, que ela por mim podia morrer, hum, acho que não chega bem a ser um anti-herói. Na minha opinião, claro. Acho que fica só tipo um middle ground muito bittersweet. Porque tu apercebes-te que, meu, afinal, se calhar o Joel e a Ellie não são. Lá está, como são os personagens principais e como sempre jogaste com eles, chegam a ser um bocado tipo. Yeah, they não são bem os good guys, mas são aquelas pessoas. Eu acho que. Diz, Tem diz. a ver tem a ver com as personagens com quem te identificas. Né? É um bocado isso. E Sim. depois jogas com a Abby e é tipo, ok, eu aceito a tua história, mas não me identifico com ela.
É um pouco aquilo que eu estava a dizer. Por exemplo, a piada que eu fiz sobre o Thanos, ou seja, não deves matar metade da população só porque somos muitos, porque o pessoal Yeah. está a sofrer. Mas Mas a cena. é uma narrativa lógica, é uma ideia que por si só tipo, é coerente e não é um problema completamente descabido, porque overpopulation is a thing. Tipo, e o planeta é demasiado pequeno para tanta gente, entre aspas. Ou seja, tipo, não quero que o pessoal tipo, saia aí a matar uns aos outros, não é isso, mas nós temos perfeita noção que estamos a esgotar recursos e etc. E já estou a fugir um bocado ao tema, mas e eu percebo que o pessoal não se identifique com as ideias do Thanos e seja tipo, não, tipo, isso é errado, tu não podes matar pessoas só porque os outros estão a sofrer. A conversa que ele tem com a Gamora para mim é brutal. Tipo, quando ele te explica que no planeta dela, todas as crianças que nasceram depois do que ele fez não sabem o que é sofrer e só conheceram a felicidade por causa do que ele fez. Isso é o discurso completamente do ditador e do pessoal que, ok, sabemos, mas isto para dizer que eu percebo perfeitamente do ponto de vista da All em relação à Abby, porque lá está, não se identificou com os valores e com aquilo que ela representava. E a narrativa dela para ela não lhe pareceu tipo, justificável para o tipo de pessoa que ela era, porque se calhar não vai ter de encontro aos valores. Isso depois tem muito a ver com as ideias e com os valores das pessoas. Há certas coisas que nem tanto, mas é possível distinguir e fazer isso. Se calhar há pessoas que dizem que o Last of Us devia ter sido todo só sobre a Abby e o Joel e a Ellie são tipo uns motherfuckers e têm a mania que são donos daquilo tudo e quando na verdade não são. E é mesmo aquela parte em que ou tu te identificas com a personagem ou não te identificas. É muito por aí. Eu acho que a mensagem não, mas a ideia que eles estão a tentar transmitir é tu viveste esta experiência no primeiro jogo e foi uma coisa muito única, mas agora estas personagens vivem num mundo em que na verdade a experiência do Joel não é assim tão exclusiva e as pessoas passam por isto a toda a hora e se fores ver a jornada da Ellie é uma história de vingança porque ela perdeu de certo modo o pai e com a Abby se fores ver é literalmente a mesma coisa e depois a parte em que tu jogas como ela é digamos a jornada de redenção e de certo modo eu nem acho que a personagem da Abby seja assim tão repulsiva como as pessoas tentam demonstrar. E obviamente que muito disso na internet não veio do facto dela ter simplesmente morto o Joel, mas várias coisas que nem sequer vale a pena entrar nesses temas. Eu acho que a performance da Laura Bailey, que só que à parte, é das melhores game actors da atualidade. Ela está em praticamente tudo. Ela está no Gears of War. Ela é a Nadine no Uncharted, por mais surpreendente que isso seja. E por acaso, quando saíram os reviews e quando começaram a sair os gameplays de Last of Us 2, eu não tive muita vontade de comprar o jogo. Aliás, porque o Ghost of Tsushima ia sair mesmo ao lado, um mês depois, acho eu. E por acaso o que me cativou, o que me fez não querer jogar foi o facto de, olha, vamos te fazer jogar como o vilão na segunda metade. E depois eu comecei a ver o gameplay, comecei a prestar um bocado mais atenção e foi kinda isso que me fez mudar de ideias e me fez querer comprar o The Last of Us. Foi simplesmente o facto de eu poder separar-me por breves momentos da história dela e do Joel e dar um olhar maior ao que está a acontecer naquele mundo e ao facto de que as experiências não são isoladas. E de certo modo a Abby até o Joel no The Last of Us salvar a Ellie, levar a Ellie com ele é a única coisa altruísta que ele faz. Ele é uma pessoa que passou os últimos 20 anos a fazer o que fosse necessário para sobreviver e ele de facto não é uma boa pessoa. E ele salvar a Ellie é uma espécie de redenção, mesmo tendo feito algumas atrocidades para mantê-la salva. E a Abby é um bocado diferente. A Abby pertence a um grupo de pessoas que de facto está a tentar trazer algum nível de ordem e de segurança à sociedade. Eu acho que é um bocado... Diz. Não, eu só ia dizer que é um bocado aquela cena de todos nós somos vilões na história de alguém.
Sim, pois, é isso. Yeah. E se fores ver, a Abby não faz parte de nenhum gangue ou tribo ou aquelas pessoas que te atacam durante o primeiro The Last of Us. Ela literalmente faz parte de um grupo que são kinda the good guys e estão a tentar a defender Seattle de um grupo religioso extremista. E eu acho que é isso que ainda me cativa para a parte 2 um bocado mais do que para o primeiro, porque a história não é tão comum. A história não é tão comum e obviamente que não é comum um jogo a meio virar a corrente e dizer agora joguem como um vilão durante 10 horas. O Quantum Break fez isso, também é um jogo extremamente cinematográfico. Tão cinematográfico que as cutscenes são literalmente live action. Que foi uma experiência que acabou por correr um bocado mal, mas esse foi um dos primeiros jogos ainda com esse género tipo linear do Uncharted e do Last of Us, em que tu jogavas como ao vilão durante algumas partes e tinhas de fazer escolhas. Mas acho que o The Last of Us kinda, tipo, pegou nessa ideia e levou isso a um patamar muito muito acima, talvez. Pegando nessa ideia, há um jogo que também não é tão cinematográfico, mas conseguiu ter esse twist e até é kinda cinematográfico, é o Way Out. E o Way Out para mim foi um golpe de génios. Aliás, o Way Out é muito cinematográfico até. E não recebeu o approval que merecia ter recebido. Apesar de eu, quando vi o jogo, eu já sabia praticamente o que é que ia no final. E vem spoilers para o Way Out. No final, o jogo basicamente tu jogas como duas pessoas que saem de uma cadeia. E o jogo com outra pessoa, não é? O jogo é feito para tu jogares com outra pessoa. E uma delas é um polícia e o outro é mesmo um polícia que supostamente é corrupto. E o outro é um ladrão. Eu não me lembro muito bem o que é que ele faz. E cada um joga com um, e no fim tu descobres que o polícia estava infiltrado e que não era corrupto, e tem que lutar um contra o outro e só um é que sobrevive. E o jogo nisso é brutal. Deixa de seguir aquela linha narrativa convencional, ou seja, vocês andam os dois a resolver problemas, fugiram da prisão e têm que se salvar, mas tu crias ali uma envolvência, uma história, e somos amigos e vai ficar tudo bem, e no fim não, eu não deixei de ser polícia e tu não deixaste de ser um ladrão e temos que nos enfrentar. Esse clash para mim foi brutal. E acho que é isso que faz falta aos jogos e esse entrosamento entre artes. E acho que existe muitas pessoas que olham para os videojogos como useless junk e não como o potencial que têm. Porque os videojogos é basicamente uma maneira de tu poderes viver certas coisas que tu não consegues na vida real e viver experiências e entrares em mundos que só viste e consegues interagir com esses mundos. Há um nível de imersão que tu não consegues num filme. Sim, e a potencialidade dos videojogos e do cinema que se conjurarem e criarem mesmo aquilo que se pretende que seja a Ultimate Experience em termos de audiovisuais e em termos de arte é imensa. E eu sinto que, por exemplo, Last of Us 2 nisso teve um bom papel. E os jogos que nós estivemos a falar há bocado, o Heavy Rain, o Detroit, o Life is Strange, são jogos essenciais porque quebram com a estima que o videojogo é tu chegares e és uma personagem com superpoderes e vais andar aqui aos tiros e vais andar a destruir o mundo e afinal contam-te uma história e trazem-te sim, e trazem-te uma narrativa diferente, cativam um público diferente e que são essenciais para quebrar o estigma que os gamers são pessoas que passam 8 horas em frente a um computador a gritar para o ecrã e a fazer teabag uns aos outros e não, e é essencial para cativar pessoas, por exemplo, como a AOL, nunca tiveram uma consola mas gostam de ver os jogos e é importante para criarmos uma nova comunidade e deixarmos de inventar barreiras de o cinema é que é fixe, não, os jogos é que são fixe, o cinema não presta. Não, é tudo, estamos todos num mundo em que cada vez é mais necessário haver esse entrosamento e deixarmos entrar no mundo uns dos outros. E para mim, eu posso não gostar dos jogos, por exemplo,
gosto, entre aspas, do The Last of Us, mas não posso tirar o mérito e não posso dizer que, não, merece ser pisado, porque até uma obra como o The Room foi essencial para o pessoal saber o que é que não se deve fazer. Não vende os casacos para fazer um cinema, um filme. Mas depois, o que é que surgiu do The Room? O Disaster Artist. Exato. Não se deve impor limites. E acho que é isso que é essencial. E o Last of Us disse, lá está, mais uma vez, eu tenho que dizer que disso, até a minha standing ovation, que foi tipo, ok, não, nós matamos a personagem principal e tu agora vais ter que levar com o assassino da personagem principal durante o tempo que nós quisermos. E se nós quisermos agora que o The Last of Us 2 seja só sobre a Abby, vai ser só sobre a Abby, e depois quando quiseres saber a resolução da Ellie, jogas The Last of Us 3. Que eles podiam muito bem ter feito isso. Porque, it is what it is. E as coisas têm que evoluir. Eu ia só fazer uma pergunta a todos. Em termos cinematográficos, qual é que acham que, de certa maneira, é mais cinematográfico? Porque eu, pronto, enquanto uma pessoa que não joga, mas apenas vê, senti que foi um bocado mais, porque acho que se limitou um bocado a essas duas personagens, não é? O Joel e a Ellie, e nós estamos sempre a jogar com eles. E parece que, imaginando que é um filme, acho que tem uma maior presença, ou melhor, jogar só com eles, pronto, fecha-te um bocado naquele mundo, não é? E o 2, e até incluindo aquela cena que o Paulo estava a falar há pouco, de eles no 2 abriram um bocado mais o mundo. E eu na altura vi vários gameplays e algumas das pessoas que estavam a jogar exploraram tipo cada cantinho que havia para explorar, e outras eram um bocado mais diretas, e essa exploração de cada cantinho tirou para mim um bocado o lado cinematográfico, e eu realmente vi o 2 como um jogo e não, pronto, não é um filme, não é? Mas distanciou-se para mim um bocado da cena cinematográfica. Mas só por aí, porque claro, os gráficos, a história e tudo mais foi 1000 vezes mais intenso e melhor e tudo mais. Não sei se vocês têm uma opinião diferente ou querem dizer alguma Estavas a coisa. perguntar em relação aos dois jogos ou aos jogos no geral? Aos dois. Entre os dois, qual é que para ti é mais... Pronto, mais cinema? Eu acho que o primeiro é a experiência mais parecida ao cinema, não só porque é mais curto, é literalmente metade da duração, mas exatamente pela razão que tu disseste, que é o facto de tu teres áreas gigantes. E a questão é que isto é uma faca de dois gumes, porque o facto do The Last of Us 1 ser tão linear irritou-me numas partes em que eu não tinha muitas maneiras, e isto a falar enquanto jogador, não enquanto audiência, não há muitas maneiras de tu entrares em combate, ou seja, tu não consegues ser muito original na maneira como tu lidas com as situações. E depois a Naughty Dog, que sempre fez os jogos assim, fez o Uncharted 4, e o Uncharted 4 é do Neil Druckmann, e ele pegou no gameplay do Uncharted e expandiu as áreas em que tu tens um nível de exploração muito maior, o que tirou um bocado a imersão que os 3 jogos passados tinham. E eles obviamente levaram isso ao The Last of Us, porque foram as mesmas pessoas a fazer os jogos. E isso no The Last of Us 2 chateou-me um bocado, porque eles foram levar... Eles deram muito ênfase à exploração num jogo que nunca teve muito a ver com exploração. E eu percebo a ideia de vamos conhecer os cantos deste mundo, mas não gostava muito simplesmente de fazer dessas várias áreas lineares em que tu simplesmente passas, como no primeiro jogo, não é? É muito mais... tem um efeito muito melhor tu encontrares a girafa no primeiro jogo, porque o design do jogo te leva a isso, do que tu estás à procura de cada canto para procurar coisas e que ainda perderes tempo numa narrativa, especialmente porque ela está cheia de pressa para encontrar os gajos. E eu acho que nesse nível o primeiro jogo é muito mais cinematográfico, sim.
Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Eu acho que também uma das coisas que torna o primeiro jogo tão especial e tão cinematográfico comparado com o segundo é que a história em si é muito simples. A história do primeiro jogo é uma escort mission. O Joel tem de levar a Ellie de A para B. Mas o que torna realmente o jogo especial é a relação entre eles. Temos momentos, nós, enquanto jogamos o jogo, podemos mesmo sentir a relação deles passar de estranhos para no fim da história para um pai e uma filha. E por comparação, o segundo jogo tenta ser mais e ter muitos plot twists e ter muitos flash forwards e flashbacks, especialmente na parte da Abby. E epá, eu acho que para mim é uma questão de menos é mais. Eu por acaso gostei, uma das partes que eu mais gostei no 2 e que me conectaram um bocado mais ao jogo, tipo, no sentido de filme, foram mesmo os flashbacks entre a Ellie e o Joel. Acho Sim. que foram muito bem feitos e muito bem colocados. E lá está. Para mim, pelo menos, tiveram ali tipo não um grounding, porque aquilo é um jogo e tu tens que jogar, mas para mim foi um grounding de isto é uma história contínua e não é. Porque pronto, entretanto é interrompida por poder explorar uma área gigantesca. Mas Eu acho que a melhor comparação que tu podes dar literalmente é o Days Gone, que é basicamente o Last of Us se fosse um jogo open world e tu tens muito menos foco na narrativa porque tu tens uma liberdade gigante para fazer as coisas na ordem que tu queres e explorar, digamos, basicamente um estado inteiro. E kinda, eu não acho que isso é mau. Eu acho que jogos open world são uma coisa muito, muito boa. Agora, eu acho que isso depende, eu acho que a forma como tu fazes o design do mundo depende do que é que tu queres fazer com o jogo. E sem dúvida o objetivo do The Last of Us, não muito do Uncharted, mas do The Last of Us, é literalmente a história. E aquilo é by far a prioridade deles. Porque se não fosse, o gameplay não era tão average. Porque é, e é de propósito. Não é eles serem maus designers, porque eles são. Isto são as pessoas que trouxeram o Crash, que foi um jogo revolucionário na altura. Não é uma coisa deles serem maus designers, mas é o facto deles quererem limitar o teu controlo no jogo para tu digerires a história. E eu acho que isso resulta. Eu acho que no 2, talvez ao abrirem demasiado algumas partes, perdiam muito tempo. Embora eu Exatamente, ache é o 2 isso. um jogo melhor, no geral. Não, mas é mesmo isso, porque o problema do Open World, aquilo que o Pedro disse há bocado, está relacionado com as side quests. O Open World geralmente é sinónimo de side quests, Exato, de e tu não tens achievement. sidequests no The Last of Us. E o problema é quando tu começas a fazer side quests e achievements, muitas vezes tu desfocas-te e perdes aquele sentimento da fourth wall. Perdes completamente isso. Tipo, tu ganhas, tipo, ou seja, aquela cena agora está-me a faltar a palavra em inglês e está tudo completamente misturado na minha cabeça. A suspensão da descrença, que é isso que é essencial para tu ficares completamente tipo, imerso na narrativa e naquilo que estás a fazer, seja um filme, seja um livro, seja aquilo que for. Tu dizeres, ok, eu vou acreditar em toda a mentira que tu me vais dizer. Quando tu estás a fazer side quests e quando estás tipo, a andar ali pelo mundo e a fazer achievements e quer ganhar o troféu X e quer ganhar a armadura Y, tu passas a lidar com aquilo como aquilo é, um jogo. E a narrativa no Last of Us e aquilo que torna o jogo naquilo que é e dá-lhe o potencial cinematográfico é exatamente essa imersão e essa ideia de tu ficares preso e estás a digerir praticamente tudo aquilo que eles estão a dizer como realidade, entre aspas. E o 1 faz isso de maneira muito espetacular. O 2 já não tanto, porque já vaguei ali por caminhos sombrios e obscuros e torna a coisa um bocado mais desconexa. Mas em termos visuais é brutal e é um jogo extremamente cativante nesse aspecto. Mas é exatamente isso que estava a dizer. E eu sinto que tipo,
aglutinei-vos um pouco. Não, eu acho que esse nível de imersão do primeiro jogo é um bocado o que faz valer a pena tu veres o jogo. Por exemplo, eu não conseguia ver um Assassin's Creed no YouTube. Eu tenho de jogar porque senão ia estar a passar muito tempo a ver partes de 10 minutos de tu a seguires uma pessoa sem diálogo nenhum. E a subires a torre sem sentido nenhum. E andaste Sim, sim. Que eles tiraram, eles agora acabaram com isso, não foi? Os últimos também tiveram. Sim. Okay. Não. Acabaram com isso das torres, etc. Ok, felizmente, sim. Também podiam acabar com toda a história do Present Time. Por amor de Deus. Mas pronto, a Ubisoft não sabe. A Ubisoft sempre que faz um jogo tem uma crise de identidade, por isso não é preciso entrarmos por aí agora. Ok, e não sei se vocês querem ensinar mais alguma coisa, ou acho que se calhar já passamos de 1 hora, talvez. Se não, acho que podíamos ir despedindo. Está tudo, não é? Ok. Também acho que sim. Acho que cada um vai ter a sua própria experiência do jogo e pronto. Pá, e como tínhamos a falar aqui, se vocês não têm uma consola, se não têm acesso a uma consola, pá, vejam porque vê-se perfeitamente. Há centenas de playthroughs do jogo no YouTube, podem ver com comentários, podem ver sem comentários, e acho que é uma história excelente e tenho esperança que a série, sendo da HBO, também possa ser uma série de muito boa qualidade. E acho que vamos ficar por aqui, se calhar. Sim. Se tiverem com medo de ver, porque e tal, é muito tempo, pensem que há cinema sueco que tem tipo 100 horas e coisas assim. Não tem uma série, pá. Toda a gente, o pessoal agora faz maratonas, né? E as séries têm a mesma duração, praticamente. Exato. Então metam na velocidade 1.5, vão perder um bocado da experiência, mas pronto, sempre poupam um bocado de tempo. Mas acho que como diria o Bugs Bunny, como diria o Bugs Bunny, that's all, folks. Vejam um resumo de 5 minutos da IGN. Também está. Ok, então vamos ficar por aqui. Acho que a mensagem que transmitimos é isto. Vejam, joguem The Last of Us. E vemo-nos para a semana, penso eu. Não temos um tema escolhido ainda, mas de certeza que vai ser algo talvez menos controverso que o The Last of Us 2. E pronto, quero agradecer a toda a gente por ter participado hoje.